dentro do mesmo tema, desta vez sem gafes da minha parte. Esperemos. O professor Marcelo de Araújo é professor associado de Ética da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor associado de Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisador CNPq desde 2007, membro da equipe de pesquisadores que integram o projeto Siena, Stakeholder Informed Ethics for New Technologies with High Socioeconomic and Human Rights Impact, um projeto da UFRJ com a União Europeia. Desenvolve pesquisa focada nas questões da natureza humana e justiça social no debate filosófico contemporâneo sobre a ética do aprimoramento humano, bem como sobre o impacto social da busca pelo aprimoramento humano através da genética e das neurociências. E a sua palestra intitula-se The Ethics of Genetic Cognitive Enhancement, Gene Editing or Embryo Selection. Por favor, professor Marcelo. Thank you so much. I was thinking about presenting in English because I was on the assumption that there would be colleagues who cannot speak Portuguese. So now I'm not sure. Maybe Nitama might give me a hint as to is there anyone in the room who does not understand Portuguese? Well, in that case, that make much sense to speak in English. Ok. Então, obrigado, Nuno, pela apresentação. Obrigado, Nitamar, pelo convite, para participar desse evento. Fico muito feliz de rever os colegas, ainda que dessa maneira nova para as nossas discussões. Se o Nuno me permitir, eu gostaria de compartilhar. Cabe a mim compartilhar a tela ou acho que... Sim, penso que já está disponibilizado. Ok. Exato. A pergunta que eu faço, então, está aparecendo no modo compartilhado para vocês, a apresentação? Está aparecendo um modo que tem a apresentação e o slide seguinte. Pois é, isso eu não sei mudar. Eu acho que não vai haver muito problema. Mas eu penso que não há problema. Sim, isso, ok. Então, o Nuno acho que já antecipou, eu participo do projeto Siena, e sou bolsista do CNPq e da FAPERJ também, e a apresentação que eu gostaria de fazer é basicamente sobre uma apresentação geral de um artigo que eu publiquei recentemente, em que eu reflito um pouco sobre algumas questões ligadas ao bioaprimoramento, questões que já foram colocadas agora há pouco pela Débora, e eu utilizo também alguns resultados recentes do projeto Siena nesse paper que eu preparei. Evidentemente não teria como discutir o paper inteiro aqui, e só queria chamar a atenção para alguns resultados e discutir com vocês ter o feedback de vocês com relação a algumas questões. Eu gostaria de começar chamando a atenção para algumas tecnologias relativamente conhecidas na área de reprodução humana assistida. Geralmente se abrevia em inglês como ART, né? Tecnologia como essas 4 primeiras listadas aqui, eu acho que já são bastante conhecidas. Pílulas anticoncepcionais ou contraceptivas, fertilização in vitro, o diagnóstico genético pré-implantação, o congelamento de óvulos. Talvez essa última seja um pouco mais recente, mas essas são tecnologias já bem consolidadas na área de reprodução humana assistida. Anticoncepcionais entram na área na grande área de tecnologias para reprodução assistida, porque são tecnologias para o controle da reprodução humana. Então você pode ter um controle positivo, um controle negativo. E o anticoncepcional é claramente um controle negativo. Mas às vezes as pessoas, evidentemente, têm interesse não em impedir o início de uma gravidez, mas de impulsionar ou de fomentar uma gravidez. Mas eu gostaria de me concentrar em 2 tecnologias que ainda não são aceitadas, ainda não existem propriamente à disposição no mercado
para fins de reprodução humana, muito embora como a Débora mencionou agora há pouco, o CRISPR tenha sido utilizado há 2 anos para fins de reprodução humana, ainda não é uma tecnologia que tenha se consolidado para esse fim e não tenha se consolidado, mais especialmente ainda, para fins de aprimoramento humano. A outra tecnologia que eu gostaria de me referir, ainda mais experimental, às vezes ela tem recebido esse nome, gametogênesis, porque nesse caso o que está em questão é a criação, a geração artificial de gametas ou células reprodutivas. Essa tecnologia poderia ser utilizada, pelo menos em princípio, em combinação com seleção de embriões para fins de reprodução, para fins de aprimoramento humano. E o meu objetivo, basicamente, nessa apresentação é chamar atenção para algumas questões éticas que cada uma dessas tecnologias suscita e me perguntar para vocês, mas é uma pergunta que eu me coloco, na verdade, até que ponto os dois grupos de tecnologias colocam questões éticas essencialmente diferentes. Eu acho que, de certa maneira, os dois tipos de tecnologia, os 5 e 6, são bastante diferentes entre si e colocam problemas éticos bastante diferentes. Eu acho uma outra razão importante para incluir gametogênesis na discussão sobre a ética da reprodução humana assistida é a constatação de que tem havido um debate já bastante intenso sobre a utilização de tecnologias de edição genômica, né, o CRISPR-Cas9, e há um grande debate, já desde 2015, quando houve o primeiro experimento com utilização de edição de gametas de embriões humanos. E é importante que haja esse debate, é importante que haja resoluções internacionais, mas há razões para acreditar, eu suponho, que a gametogênese, na verdade, possa até surgir primeiro, ser execuível a utilização desse tipo de tecnologia para fins de reprodução humana e aprimoramento humano antes mesmo do CRISPR se tornar viável. Então, esse é o ponto principal que eu gostaria de discutir com vocês. Em primeiro lugar, eu acho que é um fenômeno que é, por assim dizer, natural. Eu gostaria de considerar primeiro na descrição do que é a gametogênese. Sem intervenção humana, sem qualquer tipo de intervenção tecnológica, no âmbito da reprodução humana, existem células embriônicas, células somáticas e células reprodutivas. E as células embriônicas, num estágio muito inicial de desenvolvimento, elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula, células nervosas, células epitélicas, etc, e podem também se transformar em células reprodutivas, em óvulos ou espermatozoides. O que é possível agora é você utilizar certas tecnologias para transformar as células somáticas em células que se comportam como se fossem células embriônicas, que em inglês tem esse nome, né? Células Induced Pluripotent Stem Cells. Você tem essas células e elas são importantes para a medicina, e existe a ética sobre a utilização dessas células, é um debate à parte, não vou entrar nesse debate aqui, mas porque elas poderiam ter um papel muito importante na medicina. Mas você poderia também, em princípio, utilizar essa tecnologia, células tronco induzidas, para se transformar também em células reprodutivas, ou seja, em óvulos e espermatozoides. Isso, de fato, já foi feito em 2016 por uma equipe de pesquisadores japoneses. Eles pegaram lá da cauda do camundongo, lá de laboratório, na pele da cauda, eles conseguiram extrair, transformar essa célula somática em óvulos de ratinhos. E
deram origem a uma ninhada, e a ninhada é saudável, já existem netos, bisnetos dessa ninhada, sem jamais terem copulados e sem que tenha sido extraído diretamente óvulos dos camundongos. O óvulo foi extraído, na verdade, da célula da pele. Quer dizer, não foi extraído a partir de células da pele, foram criados óvulos. E a pergunta, evidentemente, que se coloca na mesma hora é então, e se a gente pudesse fazer isso com células humanas também? Que eu saiba, isso ainda não existem células humanas, células reprodutivas humanas produzidas dessa maneira, eu posso estar enganado, mas mesmo que isso seja exequível, a pergunta é, quais são as implicações éticas da utilização desse tipo de tecnologia para a sociedade como um todo, né? Eu diria, em primeiro lugar, eu acho que haveria um grande ganho para a sociedade, de modo geral, se isso fosse exequível. Isso mudaria completamente o negócio da fertilização, das clínicas de fertilização, mudaria completamente o modo como a gente lida com essa situação, e seria um grande ganho para as mulheres, sobretudo, porque as mulheres que passam pelo processo de não exatamente inseminação artificial, mas de fertilização in vitro, extração do óvulo para que possa ser fertilizado com o espermatozoide de um doador anônimo ou do seu parceiro, isso é um processo um pouco doloroso, porque você tem que estimular os ovários a produzir mais células, mais óvulos do que ocorre no ciclo menstrual normal, e isso pode causar problemas de saúde para a mulher, e além do que é um processo muito, muito caro. E isso seria, assim, em primeiro lugar, um grande ganho. Seria menos doloroso do que ir na manicure, tirar um pouquinho da pele, e você poderia transformar aquela amostra de células em óvulos. Agora, há também um outro lado da situação, é que isso pode gerar vários tipos de cenário. Cada vez que a gente vai no cabeleireiro, ou vai no restaurante, ou senta no avião, e ficam células suas lá, que você deixa para trás. Quer dizer, alguém poderia pegar essas células suas e utilizar para extrair. Eu não sei qual seria a vantagem de alguém usar minhas células do cabelo para ter minhas células reprodutivas, mas isso poderia ser. Isso tornaria impossível, assim, qualquer teste de paternidade sério, porque o homem sempre poderia dizer, cinicamente ou não, que as suas células foram roubadas e etc. Isso seria já um grande problema. A outra cenário possível, que eu não quero descrever de modo que seja ruim ou que seja bom, mas qualquer homem poderia se tornar mãe biológica de uma criança, qualquer mulher poderia se tornar pai biológica de uma criança poderia se tornar pai ou mãe biológica de uma criança, porque poderia ser utilizada a célula da criança, com ou sem consentimento em todos esses casos, e o caso mais bizarro, eu poderia ter um filho comigo mesmo. Eu já tenho células reprodutivas masculinas em abundância, como todos os homens, de modo geral, mas poderia ter um óvulo, e poderia gerar as duas, gerar um embrião. Isso não seria um clone meu, isso é interessante. Existem vários cenários, multiplex parenting, as pessoas na bioética já estão discutindo todos esses casos, que são realmente sérios, isso precisaria ser, evidentemente, regulado. O que eu tenho em mente aqui, mais especificamente, é o cenário em que você poderia utilizar essa tecnologia para fins de aprimoramento humano. Isso exigiria a intervenção de um outro tipo de tecnologia que está se tornando cada vez mais barata e mais rápida, que é o de sequenciamento genômico. E o que você poderia fazer, em princípio, que várias pessoas já perceberam, você poderia ter, ao invés do que ocorre nessas clínicas de fertilização, em que você tem geralmente 5 óvulos à disposição, você poderia ter 100 ou 1000 óvulos à disposição. Células reprodutoras masculinas têm abundância, você poderia fecundar todos eles, 1000 óvulos, 1000 embriões, e poderia fazer o sequenciamento genético de todos eles e fazer um polygenic score, ou seja, você poderia fazer uma avaliação a partir do genoma de cada embrião, desses 1000 embriões, que são todos seus
poderiam ser seus filhos, né? O filho desse homem, dessa mulher. Ou de dois homens, poderia ser o caso também, ou de duas mulheres. Você poderia fazer um avaliamento estatístico e, portanto, não determinístico. Isso é muito importante salientar, porque as pessoas às vezes ouvem genética e acham que é tudo determinista. Você pode fazer uma avaliação estatística da probabilidade da criança ter tais e tais características genéticas, e como a inteligência é uma característica genética legada de uma geração para outra, você poderia tentar escolher o embrião que tem a maior capacidade, maior probabilidade de se tornar uma criança geneticamente enhanced, geneticamente aprimorada. Um grande problema que isso envolve, isso seria, evidentemente, um tipo de eugenia. Se esse tipo de eugenia é moralmente reprovável ou não, isso precisa ser debatido, mas eu acho que um grande problema aqui é a quantidade enorme de embriões que teriam de ser geradas para que você tivesse uma amostragem estatística grande e você pudesse ter mais chances de selecionar uma criança com determinado tipo de característica. Tem que correr um pouco, estou cronometrando aqui junto com o Nuno, faltam 7 minutos, eu acho. Mas uma outra possibilidade seria você contornar esse problema moral do descarte de embriões. Descarte de embriões ocorre todos os dias em clínicas de fertilização, por diversas razões. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas ocorre com frequência todos os dias. Mas nesse caso, o descarte de embriões ocorreria porque você tem um grande número de embriões que foram criados, você já saberia de antemão que eles seriam descartados em seguida. Você poderia evitar todo esse problema sem gerar um monte de embriões, se a tecnologia no futuro permitir, mas utilizando edição genética. É claro que isso exigiria, para fins de aprimoramento humano, que você tenha um domínio sobre a região do genoma humano associadas à inteligência. Se isso vai ser execuível nas próximas décadas, ninguém sabe direito, mas isso seria muito, muito arriscado. Mas a vantagem da edição genômica sobre a seleção de embriões é que ela não exigiria a descarte de embriões. Por outro lado, a tecnologia ainda é muito imprecisa, é pouco claro se isso vai ser execuível nas próximas décadas. E agora, há outro problema moral que surge, e que não surge no caso da seleção de embriões, é que você vai estar modificando, como ocorreu com as gêmeas, Lulu e Naná, mencionados pela Débora, você vai estar modificando o genoma das crianças e o das gerações subsequentes. No caso de seleção de embriões, você não não edita o genoma. Então, houve esse caso há exatamente 2 anos, na verdade, né? Em novembro de 2018, a Débora já mencionou a situação, a gente pode retornar na discussão. No ano seguinte, ano passado, portanto, em junho de 2019, um russo já mencionou que quer fazer o mesmo experimento, mas parece que o órgão russo responsável, o Putin, na verdade, que é o órgão russo responsável por tudo na Rússia, parece que não permitiu, mas há o desejo, por exemplo, na Rússia. E ninguém sabe exatamente, em outros países muito menos transparentes, se esse tipo de coisa já não poderia estar sendo realizado, ou seja, experimentos com edição de embriões humanos. Eu gostaria agora, nossa, o tempo passou muito, muito rápido, assim, de chamar a atenção para, pelo menos, para 3 casos de uma criança, por exemplo, nascida por seleção de embriões e gametogênese e seleção de embrião, um caso de uma criança que nasceu, assim, hipoteticamente, né, como no caso da criança gêmeas de 2018, por edição genômica, e vamos agora um grupo de controle que as crianças naturais. Como é o procedimento para a geração de crianças naturais, isso eu não vou explicar aqui, porque seria, além de embaraçoso, desnecessário, mas eu presumo que todos sabem como é que isso funciona sem a utilização de tecnologias. A gente teria, então, as seguintes situações. No primeiro caso, a criança A, eu estou controlando aqui meu tempo, 4 minutos. No caso, criança A, vamos supor que o objetivo era aprimoramento humano, mas deu tudo errado, o que aconteceu foi uma criança que tem alguma deficiência cognitiva. Quais são, então, as demandas que a criança A, B e C podem fazer
depois de constatarem que tem esse tipo de déficit cognitivo. Vamos supor que tem dislexia, algum outro tipo de deficiência cognitiva. Por paradoxal que possa parecer, o Darley mencionou o João Derek Parfit aqui na discussão dele. O Parfit parece que foi o primeiro a ter, um dos primeiros, na verdade, a ter se dado conta de que, no caso da criança A, o Parfit não tinha exatamente esse exemplo em vista, mas no caso da criança A, não há nada que ela possa dizer para exprimir a sua insatisfação por ter uma debilidade cognitiva em termos de injustiça, porque nada de errado foi feito com ela. Ainda que ela tenha um déficit cognitivo, algum tipo de deficiência muito grande. Por quê? Porque nada foi feito com ela. Ela simplesmente foi escolhida entre várias amostras. A única alternativa para ela seria não existir. E isso significa dizer, rigorosamente falando, ela não é sujeito de nenhum tipo de... Pelo menos essa é uma interpretação que se tem da situação, de nenhum tipo de ressarcimento, qual é a palavra? Reparação. A criança B, por outro lado, essa é o que aconteceu com as gêmeas lá em 2018 na China. Se daqui a 10 anos, sei lá, elas poderiam dizer, vocês fizeram alguma coisa de errado comigo. A questão jurídica e uma questão moral. O importante agora é a quem elas devem se dirigir. Aos pais são os responsáveis, à clínica, ou é a legislação que é responsável? E no caso de uma criança que... Isso ocorre todos os dias, que, por obra do acaso, tem uma deficiência cognitiva, mas não em função de uma má utilização da tecnologia, mas porque as coisas assim. A pergunta é se essa criança também tem algum tipo ela tem direito a algum tipo de reparação. A mim, assim, acho que a gente pode ver os três casos, pelo menos em princípio, dessa maneira. No caso A, a criança, rigorosamente falando, se a gente assume o argumento de Parfit, por exemplo, não é sujeito nenhuma de reparação. Ela não tem o direito de exigir isso pelas razões que eu já sugeri. No segundo caso, ela poderia sim exigir, e no terceiro caso, isso vai depender da tecnologia disponível na época. O que eu quero dizer com relação ao terceiro caso é a situação em que, se houver uma tecnologia que permita aos pais evitar que ela nasça com um determinado tipo de déficit cognitivo, e se os pais resolvem ainda assim ter um filho natural, por assim dizer, uma filha ou filha natural, eu acho que os pais são responsáveis, nesse caso, por terem tido uma filha ou filho natural. No entanto, bem, se a gente utiliza, por exemplo, a Declaração de 1997, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Genoma, Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos, a criança A não teria nenhum tipo de reparação. Nuno, eu concluo em 5 minutos, eu posso? Pode sim. Tá ótimo, Pode. Obrigado. Se a gente ler aqui, o texto está dizendo de modo claro, né? Toda criança, todo indivíduo terá, né, o direito de acordo com a legislação nacional e internacional, o direito à reparação no caso de prejuízo, né, de dano ocasionado por esse tipo de intervenção no genoma dela. Como no caso A, de seleção de embriões, não houve intervenção no genoma, a legislação internacional vigente, ou as diretrizes internacionais vigentes, não contemplariam as demandas da criança A. Por outro lado, esse é o ponto principal que eu queria chegar, tem estudos recentes, assim, empíricos, que mostram quando a gente pergunta para as pessoas, para o público normal, para as pessoas normais, quer dizer, que não são filósofos de preferência, o que eles acham da situação, e pessoas que conhecem a questão do problema da não-identidade levantada por Parfit, de modo geral, essas pessoas não consideram o caso A e o caso B como sendo relevantes para fins de reparação. Foi uma enquete, relativamente um grupo pequeno, né, mas feita pelo Savulescu e mais 2 outros pesquisadores, ano passado, e se perguntaram se, apresentado casos assim do problema
do problema da não identidade, a maioria das pessoas parece que não veriam o caso A, diferentemente dos filósofos, deveriam os casos A e B como sendo iguais. Nesse caso, as pessoas deveriam... Se uma tem direito à reparação, a outra teria direito à reparação também. Então, no caso ser a lição de tratamento, o que me interessa agora, se o Nuno me permitir mais 2 minutos concluir, o que me interessa agora é explorar melhor a percepção das pessoas sobre esses casos. A gente, sobretudo na comunidade filosófica, a comunidade bioética, a comunidade da ética filosófica, a gente se coloca muita questão sobre a participação de filósofos em comitês de ética e o modo como filósofos poderiam conduzir é um termo forte, mas poderiam guiar os trabalhos de comitês de ética. A questão que começa a me interessar mais agora é como teorias filosóficas devem ser informadas sobre a percepção que as pessoas têm de situações como essa. Eu já menciono aqui, contrariamente ao que a gente poderia imaginar, assim, a discussão rigorosa desse caso é que a criança A não teria direito à reparação, pelas razões que eu apresentei, que me parece que são ótimas razões, mas a verdade é que as pessoas não percebem o problema dessa maneira no dia a dia. E se elas não percebem dessa maneira, o que a gente tem que fazer como filósofo? É dizer que elas estão erradas? Ou somos nós que teríamos que integrar de alguma maneira as intuições, por assim dizer, do senso comum em nossas teorias? E eu acho que isso é importante, sobretudo quando filósofos participam de comitês de ética. E no ano passado, o Projeto Siena é um projeto do qual participam 11 países, e no Brasil ela é representada pela UFRJ, e em cada um desses 11 países foi feita uma entrevista com 1.000 pessoas sobre a posição delas sobre várias questões sobre tecnologias. E um resultado do projeto que eu achei, assim, as pessoas ficaram muito surpresas, é o quanto as pessoas têm posições diferentes com relação à utilização de tecnologias para fins de aprimoramento humano. E o que me deixou ainda mais surpreso, no que se refere a apoio para desenvolvimento de tecnologias para tornar as pessoas mais inteligentes, o Brasil se destacou como sendo o país com maior índice de aceitação da utilização dessas tecnologias. Eu fiquei assim, um pouco surpreso na época. Eu achei que os Estados Unidos ia despontar como sendo um país assim liberal, libertário com relação a isso, mas não, na verdade, esses países aqui que produzem tecnologia, na verdade, eles se mostram assim os mais reticentes. Eu não queria utilizar a palavra conservador, mas os mais reticentes com relação a esse tipo de tecnologia. Mas o problema é que são eles que produzem essas tecnologias. E a questão que me coloca agora, como é que isso deveria ser regulado, então, internacionalmente? Porque as posições são muito diferentes e os que produzem a tecnologia não são necessariamente os que estão mais dispostos a consumir essa tecnologia, e o mais provável é que haja uma exportação dessa tecnologia. Isso vai exigir, evidentemente, algum tipo de regulação internacional. E a dificuldade vai ser como regular isso internacionalmente num contexto em que as pessoas têm posições tão radicalmente diferentes com relação a isso. Também no quesito concernente em 1 minuto, agora eu encerro, no quesito relativo à aceitabilidade de pesquisas com embriões humanos para fins de desenvolvimento de tecnologias para incremento, enhancement, aprimoramento da inteligência humana. Novamente, eu fiquei surpreso. O nosso país, o Brasil, se destaca como um país extremamente receptivo a esse tipo de tecnologia. Se tivessem me perguntado antecipadamente o que eu acho que vai ser o resultado, eu jamais teria previsto um resultado como esse. E o meu interesse filosófico agora é tentar, eu não diria rever, mas ser mais cuidadoso com relação às pretensões que nós, filósofos, bioeticistas, temos com relação a nossas posições em comitês de bioética. E o que me interessa agora é tentar compreender melhor como articular uma teoria, algum tipo de procedimento para levar a sério essa série de posições diferentes no mundo globalizado,
como lidar com isso agora. A minha hipótese inicial seria tentar desenvolver isso a partir de uma perspectiva contratualista. Tem um outro artigo meu que está saindo agora numa revista canadense, mas em que eu tento insinuar algumas maneiras de se lidar com essa questão, mas por hora são esses problemas para os quais eu queria chamar a atenção, assim, que me interessaria discutir com vocês. Muito obrigado, Nuno, pela paciência. Acho que eu passei um pouco do tempo e obrigado, professor Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala. Eu abro então para questões. Acho que talvez... Então eu aproveito e coloco uma questão que me parece... Que talvez seja interessante esclarecer um pouquinho. Disse que seria talvez importante que os filósofos passassem também a olhar e a ter mais atenção a essas intuições de senso comum. E isso parece muito, muito relevante. Mas que tipo de triagem se poderia fazer, ou seja, que malha é que nós podemos utilizar para de certo modo, entender quais são aquelas a que nós devemos exatamente dar atenção e aquelas às quais não podemos dar atenção. Ou seja, que malha normativa, se é que há alguma, poderemos nós utilizar nessa seleção daquilo que no senso comum pode ser relevante e aquilo que pode até ser perigoso, não é? Principalmente em questões destas que são tão sensíveis. Eu acho que eu não tenho uma resposta, uma boa resposta, talvez nenhuma resposta para a sua questão. Eu teria duas respostas negativas. Que malhas não se utilizar? Eu acho que um erro seria fazer uma espécie de votação, assim, estatística. Vamos ver na sociedade, lá, qual é a parcela principal da população, o que as pessoas acham, então vai ser isso. Eu acho que essa não seria um bom procedimento, assim, uma espécie de votação para ver qual é a posição predominante. Por quê? Porque as intuições do senso comum são um dado assim, histórico, inclusive trivial, mudam e mudam por boas razões, às vezes. As pessoas, muitas vezes, estão sinceramente dispostas a modificar as intuições do senso comum. Acho que a pandemia agora, talvez, para muitas pessoas, tenha contribuído para rever suas intuições sobre como deve funcionar o sistema de saúde, etc, etc. Então, evidentemente, um método grosseiro de votação não funcionaria. Esse é o primeiro ponto para o qual eu chamaria atenção. O segundo ponto para o qual eu chamaria atenção é, talvez já antecipado no primeiro ponto, as intuições do senso comum, elas próprias são evidentemente passíveis de crítica e, à luz de experiências passadas, à luz de avanços tecnológicos, e uma maneira de promover isso seria, evidentemente, promovendo o debate sobre essas tecnologias e os problemas que daí surgem. E seria uma outra apresentação agora, mas o que me interessaria agora seria desenvolver essa, não me lembro qual foi a expressão que você utilizou, framework, ou matriz, ou uma malha, no fundo, uma malha. O que eu teria em mente é uma posição que me interessou muito pesquisar alguns anos atrás e a qual estou retornando agora, a posição contratualista, ou uma posição contractarian, que é um pouco diferente da posição defendida por Scanlon, pelo Rawls, mas essa é uma fase assim, mais embrionária da minha pesquisa atual, mas o objetivo é tentar esclarecer. O projeto Siena, por exemplo, tem como objetivo propor regulação internacional. Como o projeto é financiado pela União Europeia, claro que as propostas do projeto Siena, elas visam muito a comunidade europeia, como é que isso vai ser regulado internamente, mas mesmo dentro da União Europeia tem muita divergência. E eu acho que é um desafio agora para a comunidade internacional de bioeticistas lidar com essas questões, porque uma das razões para levarmos a sério esse tipo de problema em termos internacionais é que se uma tecnologia não estiver disponível no seu país, porque a sua legislação é muito restritiva, não há dúvida de que as pessoas não vão para outro país fazer turismo genético. Então é preciso que haja, de alguma maneira, um tipo de
argumento que, pelo menos em princípio, seja passível de aceitação por pessoas de diferentes posições. E isso, evidentemente, não poderia ser feito por mera votação, né? Mas eu reconheço que essa não é uma boa resposta para a sua questão. Temos então agora a professora Denise Machado, que quer fazer uma colocação. Marcelo, parabéns pela tua colocação, tua palestra. Eu acho que é isso que está faltando um pouco para a sociedade, uma transparência e que se tenha pessoas que possam ser confiáveis e mostrar, como tu mostraste na tua palestra, prós e contras de todas as novas tecnologias. Eu acho que eu senti falta das CAR T-cells. Não sei se já tem algum debate a respeito, que são as células T antígeno específicas, são aquelas que são utilizadas para cada paciente com um tumor específico, trabalhado individualmente. Cada indivíduo vai ter a sua célula preparada para o seu tratamento. Claro que ainda estão em fase de ensaio clínico, tem outros, tem várias empresas trabalhando nisso, né? E parece ser um futuro bastante promissor para o tratamento do câncer. E elas também sofrem uma manipulação genética semelhante à CRISPR. Nem é mais Cas9, agora é Cas11, eu acho, né? A última, a versão mais nova das CRISPRs, né? Gostaria de saber a tua opinião a respeito dessas, se tu tens, né, alguma opinião a respeito, se tu conhece o princípio das células T antígeno específicas para tratamento de câncer. Assim, não conheço pesquisa relacionada à discussão sobre gametogênese, CRISPR, etc. O que eu li pouco, mas eu não sou geneticista também, eu tento compreender as coisas, mas sobre células T, o que eu achei bem interessante, a literatura sobre células T é monumental, é muita coisa. O que já foi feito recentemente, mas agora eu me afasto um pouco do tema principal da minha exposição, são sistemas de inteligência artificial que leem os artigos, toda a literatura sobre... leem, na verdade, o abstract dos papers, né, sobre células T, que pesquisador nenhum nem consegue ler tudo. Não tem como. E o que é impressionante, existem algoritmos que encontram lacunas ali e tentam formular hipóteses científicas sobre células T. E o que é interessante, como é que você pode saber se as hipóteses são boas ou não? O que foi feito em 2000 acho que é um trabalho de 2 anos atrás, mais ou menos, o que as pessoas fizeram foi alimentar um algoritmo com toda a literatura sobre células T até 2004. O artigo é de 2014, até 2004. E se perguntaram para o algoritmo, né, quais são as melhores hipóteses, o que a gente deve pesquisar agora sobre célula T, porque não tem dinheiro para pesquisar tudo, tem que ter algum parâmetro para saber onde é que a gente vai alocar o dinheiro. E como eles alimentaram só até 2004 o algoritmo, mas como os pesquisadores estavam em 2014, os pesquisadores sabiam quais eram as hipóteses promissoras a partir de 2004 que deveriam ser pesquisadas até 2014. E parece que foi um resultado bastante surpreendente em termos de predição. Assim, parece que o algoritmo NIT, que se chama KNIT, é a abreviação, parece que formulou 64 hipóteses e várias eram realmente bem certeiras com relação ao que era a pesquisa promissora naquela área. Então, acho que essa é uma pesquisa importante, porque não tem dinheiro para financiar todos os projetos de pesquisa e você poderia ter pelo menos uma pista sobre o que vale a pena investigar. E o que é interessante é saber se o CNPq agora vai começar
a soltar dinheiro para o pessoal da sua área com base em algoritmos, por exemplo. Isso já seria uma pesquisa interessante de Na ética em verdade, algoritmos, né? as CAR-T, elas já estão um pouco mais adiante, né? Elas já estão sendo usadas como tratamento, mas ainda em fase de ensaios clínicos, né? O que se faz com elas é modificar um receptor que tem na superfície da célula para que essa célula T combata somente a célula maligna do paciente X, Y ou Z, porque cada indivíduo, ou cada malignidade, na verdade, às vezes no mesmo indivíduo tu tem diferentes malignidades. E os tratamentos são generalizados, né? E o objetivo dessa técnica é essa manipulação para que ela expresse, que ela se dedique, digamos assim, trocando uma linguagem mais simples, que ela se dedique àquele tumor, ao tumor da Denise, não o tumor do Marcelo, que o tumor do Marcelo é diferente do da Denise. E para fazer isso, essa célula é manipulada à semelhança das CRISPRs. Isso é só um tema um pouco assim periférico para a apresentação essa manipulação, que eu fiz. o que Entendi. tem se discutido, porque também é uma manipulação de células, né? A gente tem uma diferença, claro, porque se ela tem um tempo de vida finito, ele não vai ficar para o resto da vida no corpo do indivíduo, ela vai ter uma passagem por um tempo para, entre aspas, tratar uma malignidade. E, na verdade, eu ainda não vi uma discussão ética a respeito dessas CAR-T. Não sei se o professor Itamar ou alguém aqui do grupo ouviu alguma discussão, porque sempre são as IPS, as células tronco-embrionárias, a fertilização in vitro, né? E essa nova parece que ela está passando atrás, está passando meio que sem ser percebida dentro da discussão bioética a respeito das manipulações, né? As manipulações, a forma como eu falo, não daquela visão maligna ou de pretensão de fazer alguma coisa fora dos padrões aceitáveis dentro da nossa sociedade, que me surpreendeu também teu gráfico. Fiquei muito surpresa, não esperava aquele resultado. É realmente surpreendente. E talvez aí, se você me permitir concluir, Denise, pelo caso, até porque esse tema é um pouco mais periférico para a apresentação principal, talvez devesse ter mencionado também sobre a participação do Brasil, da UFRJ, no projeto Siena, que o projeto começou em 2017, mas começou com a Maria Clara, que eu acho que está aqui conosco agora, mas por razões diversas, ela, acho que em 2018, se não me engano, a Maria Clara pode me corrigir, por diversas razões preferiu se desligar do projeto, mas, na verdade, o princípio, na verdade, foi até tocado pela Maria Clara, e fomos nós dois no início, e depois eu assumi a coordenação do projeto na UFRJ, e temos agora na UFRJ a Raquel Erdi e o Fábio Checara no projeto. Nuno, desculpa. Eu ia sugerir que incluíssemos o professor Murilo para encerrarmos este ciclo de questões. Ele pediu para colocar uma questão, então eu abro também. Obrigada, Marcelo. Obrigado Parabéns pela apresentação. Professor Nuno, se o horário já estiver muito avançado, eu posso abrir mão da minha pergunta, tá? Depois eu posso fazer... Por favor. Tá. Então, Marcelo, queria te fazer uma pergunta. Se eu entendi bem, você não vai ter uma resposta para essa pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria saber se você já tem uma hipótese formulada sobre como você falou da participação dos filósofos como em comitês, ou assim, um comitê de especialistas, né? Mas você já tem uma hipótese de como resolver esse embate entre os especialistas, e aí tanto os biocientistas quanto os filósofos, e a população em geral, as pessoas que você chamou até, entre aspas, de normais, no processo deliberativo sobre o que vai ser colocado, vamos dizer assim, à disposição, e quais as responsabilidades, como é que vai se definir
Que contrato é possível ser feito entre especialistas e não especialistas em torno de técnicas tão complexas e de difícil entendimento? Não sei se eu fui claro, que eu quis ser o mais breve possível. Não, foi bastante claro. Beleza. E a minha expectativa é de que vocês me trouxessem uma hipótese para depois eu colocar meu nome embaixo e publicar e dizer que a hipótese foi... Assim, a parte ainda embrionária da pesquisa, o que me interessa bastante é a posição de bioeticista no contexto internacional dessas discussões. Acho que o debate em bioética não é mais um debate doméstico. É claro que a gente tem alguns debates que são específicos do Brasil. Acho que o Darley e o Alcino focaram bastante em algumas questões de bioética que são mais pertinentes à nossa situação agora durante a pandemia, mas acho que muitos debates importantes agora de bioética são debates que concernem a população do planeta como um todo, assim, sobretudo em função da constatação de que a tecnologia, que é muito restrita em um país, não tem problema, a classe média vai, pega o seu... vai para a Ucrânia e faz o que tiver lá. Às vezes, alguns países, como a Itália, criam um problema depois, cidadania, etc, etc. Mas, evidentemente, não estou respondendo a sua questão, só estou te dizendo assim, o pano de fundo das questões, dos problemas que tem me inquietado, assim, é tentar compreender a participação mais ampla de bioeticistas em fóruns internacionais. Eu acho que eu me tornei mais sensível desse tipo de questão, bastante, em certa medida, em função da nossa participação da FRJ no projeto Siena. E em um outro artigo, talvez eu quero fazer propaganda do artigo que vai ser publicado agora, talvez isso fique um pouco mais claro em termos de uma reconstrução histórica. Se a gente analisa como os direitos humanos surgiram, e o que me interessa bastante agora, tem me interessado bastante, direito reprodutivo agora é direito humano. Isso nunca passou pela cabeça das pessoas na década de 60 e 70, em compreender direito reprodutivo como direito humano. Pelo contrário, a última coisa que as pessoas queriam era mais reprodução, porque as pessoas achavam que o mundo estava ficando superpopuloso, e o grande problema global da década de 60 não era mudança climática, mas era superpopulação. Então, a última coisa que as pessoas queriam era mais gente no mundo. Então, não tinha essa história de direito à reprodução. A China introduziu políticas assim austeras de redução da população. E no artigo, assim, nesse que vai sair agora, que é mais específico sobre contratualismo e bioética, eu tento chamar a atenção para isso, como é que a gente compreende a emergência, melhor a emergência de certos direitos humanos, que parecem agora óbvios que temos, sobretudo as mulheres, direitos reprodutivos, se a gente compreende melhor como avanços tecnológicos contribuíram para que certos problemas fossem resolvidos e outros problemas tenham sido surgido. Então, admitindo que não estou dando uma resposta à sua pergunta, mas o que me interessa é a emergência de novas tecnologias no cenário internacional e a nova, não diria que é nova, mas uma posição dos bioeticistas não tanto em comitês específicos de éticas, mas no debate internacional de bioética. Por aí que eu estou tentando encontrar, inclusive, pessoas para, em termos de cooperação intelectual, para formular a hipótese que você achou que eu teria aqui para formular agora. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, Murilo. Muito obrigado, professor Marcelo. Muito obrigado também pelas questões que colocaram.